Olá, pessoal. Hoje vamos falar de fatores humanos na manutenção aeronáutica. Eu sou a professora Flaviana Nascimento e hoje vamos explorar juntos um dos temas mais críticos e fascinantes da aviação moderna. Bom, antes de começarmos, vamos entender o que vamos abordar nessa apresentação. Nessa aula vão ser diversas aulas porque o conteúdo é muito extenso, então é bem completo e abrangente, tá? Desde os conceitos fundamentais de fatores humanos e até estudos de casos reais de acidentes aeronáuticos. Então, hoje vamos falar sobre a introdução aos fatores humanos, a evolução dos fatores humanos na manutenção aeronáutica e, consequentemente, quando as aulas forem saindo, vou dando retorno aos seguintes tópicos, tá bom? Então, vamos começar pelo básico. O que são fatores humanos? Este termo abrange a capacidade e limitações humanas no ambiente de trabalho, como elas interagem com os sistemas, equipes e equipamentos. Segundo a definição da FAA, a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos, fatores humanos é um campo multidisciplinar que compila informações sobre capacidades e limitações humanas e as aplica ao projeto de equipamentos, procedimentos e organizações, sempre visando desempenho seguro e eficaz. É importante entender que os fatores humanos não se concentram apenas em indivíduos isolados, mas em como esse indivíduo interage com todo o sistema ao seu redor. Estamos falando de uma abordagem sistêmica da segurança operacional. Agora, preste muita atenção a este dado alarmante. Olha só, de acordo com a Aircraft Maintenance Technician Handbook da FAA, cerca de 80% dos erros de manutenção têm ligação direta ou indireta com fatores humanos. Isso significa que a grande maioria dos problemas que ocorrem na manutenção não são falhas mecânicas ou de equipamentos, mas sim relacionados ao desempenho humano. E o mais preocupante, quando esses erros não são detectados, eles podem provocar até acidentes catastróficos, com perda de aeronave e vidas humanas. Este dado nos mostra claramente por que é tão importante estudar e compreender os fatores humanos na aviação. Não podemos simplesmente ignorar que o ser humano é, ao mesmo tempo, o elo mais forte e mais vulnerável do sistema aeronáutico. Aqui vamos aprofundar um pouco mais no conceito do erro humano. Em manutenção aeronáutica, o erro humano não é considerado um pecado inato ou uma falha moral, mas sim uma consequência potencial de ações não intencionais. Os erros podem ser classificados de diferentes formas. Primeiro, temos erros não intencionais, como deslizes e enganos, e os erros intencionais, que são violações deliberadas de normas e procedimentos. Outras classificações importantes separam os erros ativos dos erros latentes. Os erros ativos são as ações diretas na linha de frente do trabalho. Por exemplo, um técnico que acidentalmente instala uma peça invertida está cometendo um erro ativo. Já os erros latentes são falhas nos sistemas organizacionais que preparam o terreno para o erro. Por exemplo, um gestor que tolera procedimentos incorretos ou que pressiona a equipe a trabalhar sob condições inadequadas está criando condições latentes para que os erros ocorram. Esses erros latentes são particularmente perigosos porque ficam escondidos nos sistemas até que se combinam com outros fatores e causam um acidente. O erro humano é definido segundo o capítulo 14 da FAA Safety como uma ação humana com consequências não intencionais.
É fundamental entender que não há nada inerentemente errado em errar. Errar é humano, como diz o ditado popular. Porém, em aviação, as consequências de um erro podem ser extremamente graves. Por isso, desenvolveu-se um conceito de sistema tolerante a erro, o Error Tolerant, em inglês. Esses são sistemas projetados especificamente para reduzir o impacto de falhas humanas. A ideia não é criar sistemas perfeitos onde nunca aconteçam o erro, ocorram o erro. Isso seria impossível. Nós somos imperfeitos. Né? A ideia é criar sistemas inteligentes que sejam capazes de detectar erros quando eles ocorrem e impedir que esses erros transformam em acidentes. É uma mudança de paradigma muito importante de não de que não podemos eliminar o erro, certo? Mas podemos gerenciá-lo, né? Mitigá-lo de forma eficaz. Para ilustrar o conceito de sistemas tolerantes a erro, por exemplo, vou citar um caso real investigado pelo NTSB, que é o National Transportation Safety Board dos Estados Unidos, que observou que freios de aeronaves deveriam ter sido projetados para proteger contra erros de manutenção, recomendando que sistemas críticos previnam o erro humano, ou seja, o próprio design do equipamento deveria tornar impossível ou muito difícil cometer certos tipos de erros. Em suma, entende-se que erros são inevitáveis, isso você já sabe. Fazem parte da natureza humana, certo? Mas a meta não é eliminar completamente os erros, e sim detectá-los ou contê-los antes que causem um acidente. Isso pode ser feito de várias formas, através de checklists, de inspeções duplas, de sistemas de alerta, de componentes que só encaixem de uma maneira correta, entre muitas outras estratégias que vamos conhecer ao longo dessa apresentação. Então, a ciência e a tecnologia dos fatores humanos são campos multidisciplinares que incorporam contribuições de diferentes e diversas áreas do conhecimento. Estamos falando de psicologia, engenharia, design industrial, estatística, pesquisa operacional, antropometria. Então, é um termo que abrange três dimensões principais, que a primeira é a ciência de compreender as propriedades das capacidades humanas, ou seja, entender o que os seres humanos conseguem fazer e quais são suas limitações naturais. Segundo, as aplicações desse entendimento do design, desenvolvimento e implementação de sistemas e serviços, colocando esse conhecimento em prática para criar equipamentos e procedimentos mais seguros e eficazes. E em terceiro é a arte de garantir a aplicação bem-sucedida dos princípios dos fatores humanos no ambiente de trabalho da manutenção. E aqui a gente está falando da implementação prática, pessoal, do dia a dia, de como transformar teoria em realidade nas oficinas, nos hangares, na pista, certo? A lista de fatores humanos que podem afetar a manutenção aeronáutica e o desempenho no trabalho é extremamente ampla e diversificada. Eles abrangem uma variedade de desafios que influenciam as pessoas de forma diferente, já que os seres humanos não possuem a mesma capacidade, as mesmas forças, fraquezas, limitações. Tá? Então, cada pessoa é única e isso precisa ser levado em consideração. Infelizmente, né, tem aí tarefas de manutenção aeronáutica que não consideram essa ampla gama de limitações humanas, que podem sim resultar em erros técnicos e lesões. Mas alguns fatores são mais graves que os outros. E aqui tem um ponto crucial, que é
Na maioria dos casos, quando três ou quatro desses fatores se combinam, eles criam um problema que contribui para um acidente ou um incidente. É, por exemplo, como se fosse um quebra-cabeça aí bem perigoso. Então, um fator isolado pode não causar problema. Mas quando você junta com a fadiga, com a pressão de tempo, com má iluminação, por exemplo, com falta de treinamento adequado, com falta de conhecimento, você tem uma receita aí para um desastre, né? Um incidente, uma catástrofe. E, por exemplo, nessa imagem, mostra o profissional da manutenção, né, em ação. E observe aí que a complexidade do ambiente, né, ele tem, existe equipamentos sofisticados, espaços confinados, necessidade de precisão absoluta, e cada um desses elementos representa um desafio potencial relacionado aos fatores humanos. Então, a postura ergonômica do técnico, olha onde ele está sentado numa escadinha, né? E, a iluminação do ambiente pode ver que ele está por baixo do motor, então isso causa, né, um pouco de falta de luz. Ele está tendo que usar uma lanterninha na cabeça. A comunicação, por exemplo, entre as equipes ele está fazendo sozinho, né? O acesso a manuais, você percebe que não tem ali um manual perto, ele vai ter que se locomover, né? Tá bem difícil o jeito que ele está trabalhando. Então, tudo isso influencia diretamente o desempenho e a segurança da operação. E agora, para entendermos, né, os conceitos básicos de fatores humanos, vamos fazer aí uma viagem no tempo. Como surgiu essa preocupação com os fatores humanos na aviação? Como evoluiu ao longo da história? Beleza, então a história dos fatores humanos começa muito antes do primeiro voo motorizado. Tá? Leonardo da Vinci, em 1487, iniciou estudos sobre antropometria, que é a ciência das medidas humanas. Então, o famoso aí homem vitruviano, que é aquela imagem do homem, né, com as mãos e os pés alongados, né, é uma das primeiras referências da área, mostrando que as proporções ideais do corpo humano. Mas o Leonardo ele não parou por aí, ele também esboçou diversos dispositivos de voo, percebendo algo fundamental, que o corpo humano por si só não era suficiente para voar. Essa foi uma das primeiras demonstrações de compreensão das limitações humanas e da necessidade de criar tecnologia que compensasse essas limitações. Leonardo entendeu que seria necessário criar máquinas que entendessem as capacidades naturais do ser humano. Então, no início do século XX, o Frank Lillian Gilbert, engenheiros industriais, estudaram como reduzir erros humanos na medicina. E eles criaram um sistema de resposta a desafios, que é onde uma pessoa diz bisturi e a outra pessoa responde bisturi, confirmando a comunicação. E esse sistema ainda é usado hoje na aviação, entre pilotos e tráfego de aéreo, né? Controle de tráfego aéreo, justamente por sua eficácia em prevenir erros de comunicação. Os irmãos Wright, Orville e Wilbur, foram um dos primeiros a voar com uma aeronave motorizada, né, depois do Santos Dumont. E sua contribuição para os fatores humanos também foi significativa. Eles desenvolveram controles interativos de voo, pensando em como o piloto iria operar a aeronave. Além disso, criaram um simulador de voo para treinamento, reconhecendo a importância da prática antes do voo real. No Brasil, temos o Alberto Santos Dumont, reconhecido, né, em nosso país e em muitos outros como o pai da aviação, e sua contribuição para os fatores humanos inclui o desenvolvimento de aeronaves com acessos simplificados aos comandos, favorecendo o controle intuitivo. Então, Santos Dumont sempre teve preocupação com o conforto e a segurança do piloto, como visto, por exemplo, em seus dirigíveis ou até no 14 bis. E, além disso, ele realizava seus voos ao ar livre, né? Vocês já estudaram sobre isso.
com testemunhas públicas, reforçando a transparência, confiabilidade, né, segurança da aviação. Então, todo esse pessoal, eles entenderam que cada um à sua maneira, que a interação entre o ser humano e a máquina era fundamental para o processo de segurança de voo. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, o único teste de compatibilidade em homem-máquina era literalmente tentativa e erro. Se funcionava, ótimo. Se não funcionava, bom. Aí aprendia, né, com o erro da forma mais difícil. E durante a Primeira Guerra Mundial, houve um aumento significativo do interesse pela capacidade humana diante de equipamentos cada vez mais complexos. Então, laboratórios aeronáuticos foram criados, né, nos Estados Unidos, especificamente para poder estudar essa interação. E na Segunda Guerra Mundial tivemos uma mudança aí do paradigma, que foi o foco mudou do piloto para o design do sistema. Então, levando em conta as limitações humanas. Em vez de apenas treinar melhor os pilotos, começou-se a projetar equipamentos que fossem mais adequados às capacidades e limitações humanas. Então, pesquisas como, por exemplo, Fitz e Jones, em 1947, foram fundamentais. Eles estudaram a melhor configuração dos painéis de controle, analisando onde deveria ficar os botões, qual deveria ser seu formato, como deveriam ser identificados, e esse trabalho ajudou a melhorar drasticamente a configuração dos cockpits. Então, após a guerra, as pesquisas em fatores humanos cresceram exponencialmente, como, por exemplo, com o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, passaram a considerar não apenas equipamentos isolados, mas as estações de trabalho completa e sistemas inteiros. Após a Segunda Guerra Mundial, o foco em fatores humanos começou a influenciar também o desenvolvimento da aviação no Brasil. Então, a crescente complexidade do sistema aeronáutico exigiu que o país passasse a considerar as limitações e a capacidades humanas no projeto, nas operações, né, na manutenção das aeronaves. E um marco importante foi a criação do CENIPA, que é o Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que a gente estudou também, esse GSO, em 1982. Que esse foi um avanço institucional significativo, incorporando fatores humanos como um dos principais eixos de investigação e prevenção de acidentes. A doutrina do CIPAER, que é o Sistema de Investigação e Prevenção de Aeronaves, de acidentes aeronáuticos, passou a enfatizar que 80% dos erros de manutenção envolvem fatores humanos. Certo? Então, foi uma verdadeira revolução na forma como encarávamos, né, naquela época, a segurança operacional no Brasil. E a atuação de órgãos reguladores brasileiros, como a ANAC, o DCEA, né, passou a integrar os princípios de ergonomia, comunicação eficiente, fadiga, carga de trabalho e fatores psicossociais nos regulamentos e boas práticas da aviação civil e militar. O Brasil também investiu significativamente na formação de profissionais da manutenção com foco em segurança operacional e interface homem-máquina, né, que é o slogan aí do CENIPA. E isso foi feito por meio de cursos técnicos e graduações específicas, como oferecidos, por exemplo, no ITA e na Escola da Força Aérea. E esses avanços, né, mostram que o Brasil acompanhou a tendência internacionais, mas também desenvolveu uma abordagem própria focada na prevenção de acidentes, na valorização do fator humano, na construção de uma cultura organizacional forte, né, segura, e hoje podemos dizer com orgulho que o Brasil é referência em segurança operacional na aviação. E o reconhecimento da importância dos fatores humanos na aviação evoluiu ao longo das décadas, mas ganhou mais força ali, em especial em meados de 1980. Tá?
Desde essa época, a FA investe pesadamente em pesquisa e eventos dedicados a esse assunto. Por exemplo, em 1989, a FAA patrocinou extensos programas de pesquisas em fatores humanos, de manutenção e em dezenas de conferências do setor. Tá? Essas conferências reuniram especialistas, técnicos, gestores, acadêmicos, para poder discutir problemas reais, compartilhar soluções e desenvolver melhores práticas. Tá? O conhecimento, né, que é acumulado nessas décadas de pesquisa forma a base do que sabemos hoje sobre fatores humanos na manutenção. E na prática, né, o treinamento em fatores humanos de manutenção começou por iniciativas internas de companhias aéreas e órgãos reguladores que perceberam a necessidade de ir além do treinamento técnico tradicional. Nos Estados Unidos, por exemplo, o treinamento inicial chamou-se como Crew Coordination Concepts, que foi iniciado, adaptado e renomeado para Maintenance Resource Management, que é para alinhar o sucesso, né, do Crew Resource Management, que primeiro foi falado como Crew Coordination Concepts, depois como Crew Resource Management, que foi a parte de tripulação, e depois passou para manutenção, que é o Maintenance Resource Management, né, para alinhar com esse sucesso que foi o CRM. E essa experiência aí levou, né, levou à criação de manuais e guias específicos. E em 2005 foi publicado o Operator Manual for Human Factors in Maintenance pela FAA. E em 2007 foi lançado outro manual focado especificamente em operações de solo. Tá? Então, esses manuais se tornaram referências mundiais, sendo traduzidos e adaptados para diversos países, incluindo o Brasil. E, em paralelo, órgãos internacionais criaram diretrizes, como a EASA, incluiu exigências de treinamento de fatores humanos em manutenção no regulamento, que é a parte 145. A ANAC impôs treinamento obrigatório de fatores humanos para organizações de manutenção, que é o RBAC 145. A ICAO recomenda fatores humanos no SMS, que é o Safety Management System das empresas de manutenção. Assim, gradualmente, né, práticas de CRM, MRM e cultura de segurança foram incorporadas às normas da FAA, da EASA, da ICAO, da ANAC, como fatores essenciais para a manutenção moderna. E hoje nenhuma organização de manutenção séria pode ignorar esses aspectos. Então, com o início aí da Segunda Guerra Mundial, tornou-se cada vez mais difícil simplesmente ajustar as pessoas aos cargos existentes, né? A complexidade dos equipamentos havia aumentado dramaticamente e não bastava mais apenas treinar melhor os operadores, né? Agora, o projeto dos equipamentos precisava considerar as limitações humanas e tirar proveito das capacidades humanas para melhorar. Então, perceberam que era necessário projetar pensando em quem iria usar. Tá? Isso exigiu muita pesquisa científica. Um exemplo importante é o estudo de 1947 feito por Fitz e Jones, que analisaram a melhor configuração para botões e controles do cockpit. Então, eles começaram a questionar qual é o melhor tamanho para o botão, qual é a melhor forma, onde deve ficar localizado, como ele deve ser identificado. E essa pesquisa influenciou o design de diversos outros equipamentos, sempre com o objetivo de facilitar o uso pelos operadores e reduzir a possibilidade de erro. Tá? Foi o renascimento, aí, o nascimento do que hoje chamamos de design centrado no usuário ou ergonomia cognitiva. Por exemplo, nessas imagens vocês conseguem perceber aqui, em relação às manetes, né? Essas imagens aí do Douglas B26 e do C82, essas
aeronaves da época da Segunda Guerra Mundial representam, né, a complexidade crescente dos equipamentos que levou ao desenvolvimento dos fatores humanos e observem a quantidade de instrumentos, né, também, e controles e sistemas que os operadores precisavam gerenciar. Não era mais possível depender apenas do talento natural ou da experiência acumulada, né? Era necessário projetar esses sistemas, né, pensando em como os seres humanos realmente funcionam. Então, antes, ó, cada aeronave é de um jeito, né? Porque vocês podem perceber que aqui o C-82 era motor, potência, hélice. Aí aqui no B-26 já é motor, hélice, quer dizer, potência, hélice, motor. Aqui também já no C-82, né? No Flying Wagon já mudou, já adaptou-se para como foi colocado no B-26, conforme a necessidade, né, dos relatos dos pilotos. Certo, pessoal, na próxima aula vamos falar sobre adentrar dentro dos modelos, né, da identificação dos fatores humanos que as organizações criaram para facilitar, né, e entender melhor os fatores humanos. Ok? Muito obrigada, até a próxima.